ide por todo mundo, e o que ele disse lá? E pregai o evangelho. Queridos, se vocês analisarem, observem bem, vamos lá para a gente compreender. Coloca o verso 14 antes do 15. Olha, isso aqui é muito lindo. Olha aqui, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido, olha aí, crido no que tinham visto Jesus já ressuscitado. Qual é a primeira coisa para a gente compreender essa passagem? Aqui Jesus está ressuscitado, ele aparece primeiro, vamos analisar o texto. Jesus apareceu primeiro em Marcos 16, para quem foi que ele apareceu primeiro? Ele apareceu para as mulheres. Qual foi a primeira mulher que ele apareceu? Vamos lá, me ajude a pregar. Foi para quem? Maria o quê? Maria Madalena. Mas o texto diz uma coisa mais interessante. Ele não diz só que ela apareceu para Maria Madalena. Ele apareceu para Maria Madalena como? Para uma mulher que tinha o quê? Está aí no texto. Olha aí, ele apareceu para Maria Madalena 16 primeiro. Quando você observa aí claramente, no verso 9, olha aí. E Jesus tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria, da qual tinha expulsado o quê? 7 demônios. Olha para cá, para você entender. Ele começa mostrando aqui, que ele aparece para essa mulher, que ela tinha 7 demônios. Essa mulher, ela foi esperar Jesus, ela foi ao aguardo de Jesus, porque ela acreditava em Jesus. Ela acreditava em Jesus. Agora, há uma coisa mais importante. Logo após nesse texto, vocês podem analisar que o Senhor vai aparecer, está aí, vai aparecer a 2 deles, que aí vocês sabem que aqui não está relacionando, mas lá em Lucas diz, os 2 que iam para a aldeia de Emaús. Aparecem a 2, depois aparece aos 11. Se vocês analisarem, quando as mulheres começaram a relatar que Jesus tinha aparecido, nenhum deles acreditaram. Nenhum deles. Eu estou falando de homens que andaram com Jesus, de homens que viram Jesus curar e de homens que ouviram Jesus dizer que ia ressuscitar. Mas por que as mulheres creram primeiro do que os discípulos? E por que Jesus não apareceu primeiro aos discípulos se eles seriam a futura liderança? Porque o Senhor Jesus, ele não se manifesta primeiro para quem é incrédulo. Ele não se manifesta primeiro para quem não tem a real experiência com ele. Essas mulheres, elas nunca duvidaram de Jesus Cristo. E perceba que o texto diz que uma delas, o Senhor tinha expulsado quantos demônios dela? 7. Essa mulher tinha muitas razões para crer em Jesus Cristo. Aí o Senhor aparece aos 11, e aí está no verso 14. Lança no rosto a incredulidade e a dureza. Nem Marcos, nem o próprio João, ele vai dar ênfase nessa incredulidade. Mas o que estava atrapalhando os discípulos para não fazerem missões? A incredulidade. Está aí no texto. A incredulidade, o Senhor lança no rosto deles. Crente incrédulo, líder incrédulo, moça incrédula, dirigente incrédulo que não crê no sobrenatural, não pode fazer parte dessa comissão. Aqui é um lugar só para quem crê no poder do Cristo ressuscitado. Porque para você entrar nessa guerra, você precisa entender que é Ele quem está na frente dela para te dar vitória. Aí observem bem, depois que ele tira a incredulidade, lança no rosto a incredulidade, e que eles viram que Jesus estava ressuscitado, é que ele lança a grande comissão. Aí ele começa dizendo, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A primeira coisa que você deve observar aqui nesse texto, é que não há igreja em crescimento se o ide não está nela. Não há como a igreja crescer se ela não evangeliza.
Igreja só cresce se ela tiver o quê? Evangelização. Imagine hoje como estaria o Brasil se cada crente que está aqui sentadinho falasse de Jesus. Igreja, ouçam bem, igreja sem o ID, ela não tem como crescer, gente. Não há como a igreja crescer sem o ID. Coloque isso na mente de vocês. Há muita gente que está gastando muito tempo no monte. Gaste na rua pregando. Gaste dentro dos coletivos pregando. Gaste lá na praça pregando. Gaste na sua vizinhança pregando. A igreja em Atos 8, verso 3, 4, ela em meio à perseguição, ela espalhava o evangelho. A Bíblia diz, e os que iam sendo dispersos. Eita glória! A igreja, quando ela arde o ID nela, não tem luta, não tem pandemia, não tem perseguição, não tem autoridade que barre ela. Quem glorifica a Deus? Só quem glorifica a Deus. Um certo imperador, ele cunhou uma moeda dizendo, eu acabei com o cristianismo na terra. Eu varri o cristianismo da terra. Voltaire disse, depois da minha morte, 100 anos, não vai mais existir cristianismo. O Nero disse, eu vou acabar com essa peste. O Nero morreu, Voltaire morreu, o imperador cruel morreu. E olha a igreja aqui, adorando a Deus. Só quem adora a Ele, só quem glorifica. Mas sabe por que você está aqui? Porque um dia alguém falou para você. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Bota só aqui, meu filho, porque a minha garganta... Hoje a igreja brasileira não está cumprindo o ID. Hoje a igreja brasileira está cumprindo panela. Como é panela? É cada irmão que se revolta com o líder da igreja, com o líder do vocal, abre uma igreja e leva metade dos crentes para a casa dele. Tem muitos crentes aqui que gostam também disso. Jesus disse em Mateus 12, a casa dividida não prospera. Há muita gente que é pescador no aquário dos outros, mas não tem experiência da evangelização. Olha para cá, igreja. Igreja sem o ID, diga comigo isso bem forte. Igreja sem o ID não é igreja. Edson Queiroz diz, a igreja que tem grande patrimônio, grandes templos, mas que não tem um missionário, ela não é igreja. Que crença é essa nossa, que a gente diz que ama a Deus e quer ver vidas salvas, e eu não tenho coragem de falar algo para Jesus? Quem aqui esse ano já trouxe uma vida para Deus? Que trouxe um jovem da universidade para assistir um culto? Quem já trouxe? Seja sincero que Deus está te vendo. Aí, está aí. Agora imagine bem, Jesus enviou quantos? De como? Jesus enviou como? Vamos lá, diga vocês bem forte. Jesus enviou como? 2 em 2, vamos lá. Jesus enviou como? Vamos lá bem forte. Jesus enviou como? Ele criou uma comissão de quantos? 70. E a liderança dele, quanto era? 12. Um caiu. Olha o tamanho da igreja por causa dele. Agora imagine se cada um de vocês aqui, não espere pelo pastor, não espere pelo secretário de missão. Se você quer vidas salvas, compra o ID. Compra o ID. Observe o que ele diz. Ide por todo. Vamos lá, diga bem forte. Ide por onde? Vamos, diga bem forte. Ide por onde? Mas bem forte. Ide por onde? John Wesley, nós estivemos lá. Ele dizia, a minha paróquia, qual é? É o mundo. É o mundo. Se vocês analisarem, Jesus Cristo disse em Mateus 13:38, pode colocar na tela. Ele disse, o campo é o quê? É o mundo.
Há tanta briguinha no nosso meio, há tanta panelinha, e o irmão fica dizendo: aqui eu não tenho espaço. E o mundão está aí, todinho para tu ganhar alma. Eu não tenho espaço nessa igreja. Eu vou te dizer qual é o espaço que tu quer. O espaço que tu quer é só isso aqui, é só louvor. Tem irmão que vem para cá, ele canta 12 hinos, ele faz careta, ele chora. Pergunte para ele quantas vezes ele evangelizou na semana. Nenhuma, porque o mundo dele é o teclado. O mundinho dele é a guitarra. E Jesus não está ligando nem para a tua guitarra, nem para teu louvorzinho aqui, quando tu não evangeliza ninguém. Nós temos uma mocidade maravilhosa, mas a maior parte dos jovens não evangelizam. A Bíblia nunca diz assim: quão formosos são os lábios de quem louvam. Eu nunca li na Bíblia. A Bíblia nunca diz quão formosos são os grandes teólogos. A Bíblia nunca diz. Ela nunca diz quão formosa é a igreja que tem grandes construções. Quão formosa é a igreja que tem grande poder. Agora, quando nós abrimos a palavra de Deus em Romanos 10... Quem glorifica? Só quem glorifica a Deus. Só quem está entendendo. Pode colocar aí o 15. Quão formosos! Fique de pé vocês. Fica aí todo mundo de pé. Aí marcha assim, ó, comigo. Agora pode marchar. Quão formosos são o quê? Vai, quão formosos são o quê? Quão formosos são o quê? Aonde foi que esses teus pés já foram? Aonde foi que esses teus pés já foram? Será se um dia esses teus pés entrou num bairro aonde o crack domina? Será se um dia esses teus pés entraram em uma sala de universitários ateus? Onde esses teus pés já entraram? Podem sentar. Aonde teus pés já entraram? Quão formosos são os? São os pés. Jesus disse: o campo é o mundo. 28:19. Fazei discípulo de todas as nações.